o verso 3, que diz assim: Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Há algum tempo, posso dizer que desde o ano passado, eu saí da empresa em que eu trabalhava e aprove ao Senhor que eu entrasse, né, num projeto com uma outra pessoa, e ali foi o Senhor que direcionou, e o Senhor que deu o caminho de entrada, o caminho de saída, e eu fiquei desempregada novamente. E ali falando com o Senhor em época de pandemia, dizendo: Deus, e agora, né? Agora fechou tudo, estreitou um pouquinho, né? E eu estava muito preocupada, sempre desesperada e falando com o Senhor: meu Deus, né? E ao mesmo tempo dizendo: confia no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Mas no fundo, o coração não estava 100% confiando, né? Porque quando a gente decide que vai confiar no Senhor, então a gente descansa. Então, no domingo eu vim aqui, o Senhor falava: descansa, e eu dizia: descansa. Na segunda-feira o desespero entrava de novo, né? E ali eu comecei a falar com o Senhor, e Jesus me pegou um pouquinho pela orelha algumas vezes, e eu entendi que estar em casa era o Senhor me moldando e me aperfeiçoando e me fazendo voltar ao início de tudo. Porque mais do que tudo, mais do que todas as coisas, né, mais do que todos os sonhos, mais do que todos os projetos, o que deve prevalecer na nossa vida é a vontade do Senhor. Então, muitas vezes eu falava com o Senhor, né, e eu fico feliz de ver o pastor Alex aqui, porque uma vez eu estava orando ao Senhor, pedindo uma porta de emprego em 2015, e eu falei: eu acho que eu tomei as decisões que o meu coração queria e não o Senhor, porque a porta não se abre, nada acontece. Então, eu estou no caminho errado. E nessa mesma noite que eu estava nesse pensamento, o pastor Alex pregava e dizendo assim: filha, o sonho que você tem no seu coração, eu estou nesse sonho. Não sei se o irmão lembra ainda no culto dos jovens. E aí eu falei: Jesus, então não é da minha cabeça, né? E o tempo foi passando e Deus trabalhando, cuidando, eu me formei. O Senhor sabia que era um sonho muito grande, né? Eu sempre fui muito, até colocado, intitulada no meio dos jovens, muito nerd, eu sempre gostei de estudar. Mas eu falava com o Senhor assim: eu quero continuar estudando e eu tenho outros planos. E aprove o Senhor cumprir esses sonhos. Só que, ao mesmo tempo, o Senhor requeria algo mais, né? E esse tempo de pandemia em casa foi quando Jesus disse: ei, filha, eu realizei teu sonho, e aí? Você vai fazer o quê? E não que Jesus precise que a gente faça algo, e não que a gente tenha que dar lugar para qualquer coisa acontecer, e ele faz por misericórdia dele, ele abre a porta quando ele quer, e ele fecha quando ele quer, e independe daquilo que nós queremos ou não, é tudo dele e por ele. Só que difícil é você passar isso e entender que você tinha que voltar atrás e falar: Senhor, eu disse que eu confio no Senhor, eu disse que os meus sonhos são os teus, e eu disse que os meus planos eu quero que seja de acordo com o teu querer, mas algumas partes eu estava segurando e dizendo assim: Jesus, cuida disso aqui para mim, que aqui eu cuido. Aqui pode deixar que a gente consegue, né? Eu acho que aqui eu sei, né? Eu até brinquei com a Mariana sobre isso. A gente é tão falho que fala assim: Deus, cuida de tudo, mas um pedacinho a gente quer cuidar ainda, né? E ali o Senhor foi trabalhando e tratando no meu coração. E de muitas vezes, né, ainda brinquei, é gostoso a gente subir no púlpito e só falar assim: Deus me deu a vitória. Né? Mas difícil é a gente reconhecer que tem algo em nós que nós precisamos voltar e melhorar. Então, hoje eu tenho para dizer para os irmãos, para todos nós, mas principalmente para nós jovens, nós que somos ainda mais sonhadores, porque estamos construindo a nossa vida. Não que os demais não sonhem, né? Deus permite. Ele realiza sonhos. Ele cuida. E ele faz além do que a gente imagina. Só que estamos nos últimos tempos. E cabe a nós fazer além do que só orar, ou do que só vir aos domingos à igreja, ou na terça, ou na quinta, ou postar no status que Jesus é bom e Ele ama e Ele salva. Cabe a nós reconhecer que somos dependentes deles. Cabe a nós reconhecer que se temos um chamado, então devemos cumprir esse chamado. Porque às vezes a gente acha que o nosso chamado só vai vir quando a gente casar e vir para o círculo de oração, né? Ou não, quando eu for mãe, eu vou cumprir o chamado do Senhor. Mas o próprio Salomão disse, né, que a gente tem que aproveitar a nossa mocidade. Então, enquanto é tempo, vamos aproveitar a nossa mocidade.
E ali eu me desprendi e comecei a falar, Senhor, se eu estou em casa, então eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a entender melhor o que o Senhor quer de mim, eu vou louvar mais ainda ao Senhor, né? E ali, ainda pela confirmação, a irmã Fabiana teve a pregação aqui e eu já estava, Jesus, se o Senhor não fizer também, amém. Enquanto eu estiver aqui, o que importa é se o Senhor quiser até me levar, amém ainda, né? Porque eu falei, já realizou meu sonho, de repente Deus quer até me preparar e levar logo, porque tá ótimo. Tá mais fácil, porque aqui na terra tá difícil, né? Ainda brinquei com a minha mãe e minha mãe falou assim, não é isso que o Senhor tem pra gente, não. Eu falei, mas e aí, se for também, amém. E ali a irmã Fabiane falou assim, começa a fazer a vontade do Senhor, dá um primeiro passo e o milagre vai acontecer. E eu peguei aquela palavra com fé e falei, Senhor, se o Senhor está falando isso é porque esse outro plano aí curtinho que a gente quer tomar não é o que o Senhor quer, né? E aprova o Senhor que na próxima semana, ela pregou na sexta-feira, foi essa semana anterior, eu havia feito uma entrevista, eu achei até que a resposta seria negativa, porque desapareceu, né? Ninguém falou mais nada. Eu recebi o contato, estava conversando ainda com a minha mãe e com a minha irmã sobre o reino, e de repente me mandam um WhatsApp e falam, olha, aquela entrevista, você passou a primeira parte e você tem uma entrevista amanhã. Você quer participar? Eu falei, claro que eu quero participar, né? Opa! Fingindo a modéstia, né? Sim, com certeza, né? O coração estava, nossa, meu Deus do céu, vamos, pode ser agora, né? No outro dia veio a entrevista, eu conversei com um docente e ali eu falei com um professor e meu coração brilha. Qualquer gente que fala que é professor, eu faço assim, fala, o que eu vou aprender agora, né? E ali eu comecei a conversar com ele, e quando eu vi, eu já estava conversando com ele, parecia que a gente estava, sei lá, ele dando uma aula e eu ali como aluna explicando e ele me pedindo para falar sobre a minha vida acadêmica. E o Senhor me fez recordar algo muito forte, que em 2015, quando eu achei que não era o caminho certo, eu procurava estágio. E eu queria um estágio remunerado de qualquer jeito. Eu falava, Senhor, eu quero um estágio remunerado porque, nossa Deus, eu já estou com 20 anos e todo mundo trabalhando e tendo dinheiro. E Jesus, eu quero trabalhar, eu quero ter dinheiro também, porque eu quero ir para o shopping no final de semana. Então eu falava, Senhor, meu Deus, eu não quero não trabalhar remunerado. E tinha o estágio dentro da faculdade. Tinha que passar uma prova, tinha que ser bom aluno. E eu sentia assim, eu tenho aptidão para fazer isso. Se eu for fazer a prova lá, eu vou passar. Mas eu quero remunerado, eu não quero trabalhar de graça, Deus. E falei com o Senhor assim, e chegou no momento, eu falei, e tive que fazer exatamente esse estágio, e eu passei. Recordando, quando eu fui conversar na entrevista, eu passei, fiz o estágio lá, e aí na semana passada, quando eu fiz a entrevista com o docente da empresa, né, eu comecei a falar e falei assim, não, eu fiz estágio na GECOM, né, é o grupo da faculdade que eu vou trabalhar agora, é o mesmo grupo da faculdade que eu me formei, né? E aí eu citei onde eu tinha feito estágio e falei o nome do professor. E ali acabou. O restante das coisas que eu falei para ele não fez diferença. Ele falou, não, o que importa para mim é que você trabalhou nesse estágio. Porque eu conheço o professor, eu conheço a faculdade e eu sei que quem trabalhou lá, quem estudou lá, tem as aptidões que eu quero, né? E ali eu entendi. Na verdade, Deus me fez entender 5 anos depois que às vezes o não de Deus, o trabalhar de Deus, quando a gente não entende um caminho, é porque lá na frente ele vai te direcionar a outra coisa. Então eu comecei a falar, não que nós tenhamos que entender tudo, mas Deus me deixou entender uma coisinha tão pequenininha, né? E aí veio esse versículo, né, onde diz que no devido tempo dá o seu fruto. Às vezes nós queremos que o fruto seja hoje, né? Mas assim como o ano tem as estações, o verão, a primavera, o inverno, o outono. Tudo bem que a gente, às vezes, está no outono, faz um inverno aqui, né? Mas eu entendo que até isso é Deus, né? Porque, às vezes, a gente está no inverno e, de repente, Deus deixa que a primavera venha. Porque é a permissão dele, né? E também não adianta a gente querer pular o tempo. Às vezes, nós não entendemos o processo do Senhor em nossas vidas, ou não entendemos o processo do Senhor na vida dos outros, porque nós dizemos, não, talvez se ele for aquele caminho ali, vai dar certo. Ou talvez se eu fizer caminho tal, talvez não pensei desse jeito, ou talvez... Não. Tudo na nossa vida tem que ser direcionado por Deus. Todos os nossos caminhos, todas as nossas escolhas têm que ser direcionadas por Deus. Né? Eu vi uma pregação esses dias que dizia assim, nossa, hoje nós estamos muito mais rasos do que antigamente.
E eu realmente lembrei disso porque antes, qualquer coisa que você ia fazer, era qualquer coisa mesmo, assim, nossa, a gente vai louvar um hino, ou qualquer coisa em casa mesmo, será que eu compro isso ou não? A gente dobrava o joelho, orava e pedia a resposta de Deus. Quando Deus respondia, eu comprava. Uma roupa, a gente orava, dobrava o joelho, pedia a resposta de Deus, Deus respondia e a gente fazia. Então, às vezes, podia ser exagerado num pensar humano, mas quando a gente esquece disso, de repente, decisões tão grandes na nossa vida, a gente esquece que primeiro eu preciso orar, dobrar meu joelho, pedir a resposta, receber a resposta e então agir. Mesmo que isso demore 6 meses, ou um dia, ou um ano, não importa. O importante é dobrar o joelho, pedir a resposta. E então, quando Deus der a resposta, se for sim, amém. Se não for, e se for não, é porque Ele está no controle. E talvez o não de Deus esteja nos livrando de alguma coisa bem pior lá na frente, não é mesmo? Eu queria estar adorando o Senhor. Eu queria louvar o Senhor com um hino que muito me emocionou nesses últimos dias, né? E ainda quando eu fui ver, um dia eu estava limpando a casa e a gente coloca o som e vai para um lado, vai para o outro, né? Aí daqui a pouco eu cheguei na sala, olhei e fui olhar o clipe, né? E o clipe era da mãe e a filha, né? A filha queria muito um emprego e ela não conseguia, batia numa porta e não dava certo, batia numa porta, e a mãe sempre mandando mensagem e dizendo: filha, Deus está no controle, maior é aquele que prometeu. E aquilo me emocionou muito. Na hora minha mãe chegou, aí as duas começaram a chorar e se abraçaram, eu falei, se isso não é confirmação de Deus, eu não sei mais o que é, né? Então eu vou adorar o Senhor, que é esse louvor. Eu peço aos irmãos que fiquem em espírito. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rodas que tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono. Ele não me abandonou. Eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vem e altera o caminho e dá uma ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro. A calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não sou sozinho, venho comigo, a quem nada lhe existe, pois se o dono desse mar também é teu dono, Ele não te abandonou. Eu sei, está te ensinando.
posso fazer amém, amados. Vamos ouvir o irmão Davi. Logo após, vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Vou ficar em cima da palavra do meu pastor presidente. Nós temos 3 horários para terminar o culto. Qual é o horário, irmão? 8 horas, 8h30 e 9. Até 9 horas nós estamos debaixo da bênção de Deus e da bênção do pastor Zé Wellington. Amém? E nós, irmãos, a liturgia da Assembleia é tão fácil. Se eu mandar que a Isabelle dirigir o culto, ela sabe dirigir. A coisa mais fácil é a nossa liturgia. Canta 3 hinos da harpa, faz a leitura oficial, os departamentos cantam, e depois se ouvir a palavra de... Todo mundo sabe? Sabe. É necessária a liturgia? É necessário. Mas Deus, irmão, não está preso na liturgia. A Bíblia diz que o vento assopra onde quer, não sabe de onde vem e nem para onde vai.